Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento, quando queremos refletir nas palavras do Salmo de hoje, o Salmo de número 30, destacando como tema, somente em Cristo a salvação. Que Deus esteja nos orientando e abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, o Salmo de hoje podemos dividi-lo, talvez em duas partes. Um momento onde o salmista está fazendo uma oração, falando com o Senhor, e depois um momento onde este salmista fala para o povo de Israel, para aqueles que confiam em Deus, ou seja, para nós. Ele inicia dizendo assim: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Na tradução de Almeida, Revista Atualizada, nós temos as seguintes palavras: das profundezas eu te clamo, ó Senhor. E o reformador da igreja, Martinho Lutero, escreve assim sobre estas palavras: estas são palavras belas, vigorosas e muito sérias de um coração verdadeiramente arrependido, voltado profundamente para a própria desgraça. Sim, isso não é compreensível a não ser para aqueles que o sentem e experimentam. Todos estamos em profunda e grande necessidade, mas nem todos sentimos onde estamos. Palavras importantíssimas do reformador da igreja, que mostra que nós devemos diariamente refletir sobre a nossa vida. E uma outra frase atribuída a Lutero, que nós vemos muitas vezes nas redes sociais, ela é muito interessante, pois ela diz assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Quando eu reconheço que eu estou nas profundezas da desgraça, quando nós estamos em desespero e reconhecemos que precisamos, necessitamos do Senhor, vem um alívio, vem um conforto, pois vem o perdão para nós, pois a salvação vem habitar o nosso coração. Como nós acabamos de fazer confessando os nossos pecados. Nós dizemos: eu sou pobre e miserável pecador. Eu pequei por pensamentos, palavras, ações. Eu fiz o errado. Eu não mereço perdão. Eu mereço condenação. E esta é a nossa realidade. Olhamos para a nossa família. Os pais olham para os filhos olham para os pais e devem reconhecer: todos nós merecemos a condenação, porque somos pecadores. Quantas e quantas vezes não fazemos como Adão e Eva, nos escondemos de Deus, porque temos vergonha da nossa situação, do nosso pecado. E nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, onde o Senhor, que habitava em íntima comunhão com Adão e Eva no paraíso, de repente ele chega e não encontra eles. Não é que ele não sabia onde eles estavam, mas eles se escondem do Senhor. E então Deus, ao chamar Adão, ao chamar Eva, pergunta: onde vocês estão? Por que vocês se esconderam? E então Adão fala: estávamos nus, tivemos vergonha. E então Deus pergunta: por acaso vocês comeram aquilo que eu havia proibido? E Adão prontamente responde: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu fruto e eu comi.
Deus pergunta para a mulher, por que você fez isso? Foi a cobra que tu criaste. Ela me seduziu e eu comi. Nenhum dos dois reconhece o erro. Nenhum dos dois diz, sim, eu comi. Pequei contra o Senhor, te desobedeci e mereço o castigo. E então chegamos aqui neste salmo. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Talvez esta é uma pergunta que nós temos que nos fazer diariamente. Imaginemos ali Deus preenchendo um caderno com uma lista dos nossos pecados. Dos mais graves aos mais inocentes. Talvez nós podemos pensar, mas eu não peco. Eu não cometi nenhum pecado hoje. Eu apenas pensei mal de alguém, apenas tive um pequeno ódio de alguém, nunca matei ninguém. O simples pensamento de que alguém se dê mal já é um pecado. Nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Quando usamos palavras que são palavras que machucam, às vezes elas fazem mais mal do que uma violência física. E às vezes nós sabemos como machucar bem as pessoas com as nossas palavras. Por isso nós não podemos nos apresentar e dizer, somos perfeitos, somos santos. Não, temos que dizer como salmista, se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da tua condenação? Ninguém, nenhum de nós, nenhuma pessoa escaparia da condenação de Deus. Mas o salmista continua dizendo palavras maravilhosas. Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou para a serpente, para o diabo, eu vou enviar o Salvador. Eu vou pôr inimizade entre você, diabo, e a mulher, e o ser humano. Eu vou pôr inimizade entre aqueles que te seguirem e aqueles que seguirem o que eu coloco no coração da mulher. E nesta descendência virá um Salvador. E ele vai pisar na tua cabeça. Ou seja, vai te matar, vai acabar com o teu poder. E tu vai apenas morder-lhe o calcanhar. Esta é a primeira promessa messiânica, a primeira promessa do Jesus Salvador e da sua morte na cruz e ressurreição, que viria para, como diz o salmista, para nos perdoar. E então, nós devemos ter esta certeza, somente em Cristo, somente no Salvador, há salvação. Não há salvação em nenhum outro lugar, somente em Jesus. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, quando nós vemos o que Deus fez por nós através de Jesus, não há como nós nos perdermos. Não há como nós deixarmos de sermos salvos, porque nós reconhecemos a nossa necessidade. Nós olhamos para o Salvador, nós vemos que Ele morreu em nosso lugar para nos perdoar. O apóstolo Paulo escreveu, eu criei, por isso eu falei. Eu creio em Jesus como meu Salvador, acabamos de confessar isso com as palavras do credo apostólico. Por isso devemos falar deste Salvador para as pessoas. Devemos testemunhar isso. E o nosso testemunho também se dá quando nós reconhecemos quem nós somos. Pobres e miseráveis pecadores. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é citado da seguinte maneira, é aplicado, é explicado. O salmista encontra-se em um estado de desolação emocional, oprimido pela miséria e pela culpa. No entanto,
No entanto, ao perceber que Deus ouve suas súplicas e lhe concede pleno perdão, sua escuridão lentamente abre caminho à luz e à esperança da copiosa redenção, de um Deus que está disposto a salvar. Se formos honestos conosco mesmos, teremos de admitir as profundezas da nossa pecaminosidade. Quando somos oprimidos, Deus ouve nossas súplicas por misericórdia. Ele não se lembra dos nossos pecados, mas antes nos concede gratuito perdão por meio da obra de Cristo que nos dá esperança. Cristo desce às nossas profundezas para nos elevar em salvação. Achei maravilhosas estas últimas palavras, falando do nosso Salvador. Ele desce às nossas profundezas. Ele vai nos buscar no nosso desespero, na nossa angústia. Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos: eu sou um pobre pecador, eu erro muito. Cometo pecado diariamente. E então Cristo, ao descer nas nossas profundezas, ao nos buscar, vindo a este mundo, carregando o nosso pecado em sua carne, morrendo na cruz para nos perdoar, ressuscitando, mostrando que é vitorioso sobre a morte, e enviando o seu Espírito Santo, nos dando a sua palavra, a sua presença na Santa Ceia, a ação do Espírito Santo no batismo, ele nos eleva na salvação. Ele nos tira da escuridão, das trevas, da perdição e nos traz para a sua maravilhosa luz. Ele nos consola. Mas nós precisamos saber onde estamos. Infelizmente, nem todos sabem, ou nem todos querem saber, nem todos se dão conta que estão nas profundezas da condenação eterna. Na leitura da epístola, foi terminada a leitura com o versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios, onde é falado de barraca e de casa. E o apóstolo Paulo fala que a nossa vida aqui neste mundo é como estarmos vivendo em barracas. E nós sabemos, não sei se a maioria acampou, mas aqueles que já acamparam sabem o que é passar alguns dias numa barraca. Talvez nós aguentamos 2, 3, 4, 5 dias numa barraca e daqui a pouco nós ficamos pensando no conforto da nossa casa, no nosso chuveiro quente, na nossa cama, ao invés de dormir num colchão. E então, queremos voltar para casa. Não queremos ficar naquela barraca por mais legal que esteja a aventura, porque também tem as dificuldades, tem o sofrimento. Isso quando não dá alguma outra intempérie, a barraca cai, animais entram e assim por diante. E então o apóstolo Paulo, ao comparar isso, ele diz: a nossa vida aqui neste mundo é como morarmos numa barraca. É como um acampamento que tem que terminar. Ele não é bom o tempo todo. Tem os seus momentos de alegria, mas também tem os seus momentos de tristeza, de dificuldade. E assim é a nossa vida aqui neste mundo. Apesar de nós gostarmos de viver aqui, nós devemos saber que aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma promessa de uma casa eterna no paraíso celeste com Deus. Uma casa onde não vai cair com a chuva, onde não vai ter ali o perigo de entrar animais, onde vai ser confortável, pois nós não teremos pecado, não passaremos por sofrimento e a morte estará vencida. Vejam como é maravilhoso nós termos os nossos olhos nesta casa que o Senhor nos preparou. Mas, por enquanto, nós temos que reconhecer que a nossa vida é limitada. E então entra a segunda parte do Salmo de hoje, onde o salmista escreve para o povo de Israel dizendo o seguinte: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor,
mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele está sempre disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Primeiro ele dá um testemunho de fé. Eu aguardo ansioso a ajuda do Senhor. Eu aguardo ansioso, eu espero mais do que os guardas pelo nascer do sol, pelo vir da manhã. Aquela imagem dos soldados que ficam de prontidão nos fortes, nos quartéis, querendo que a noite acabe logo, para que o sol venha e ilumine e, de certa maneira, passe o perigo de uma invasão. Assim é nosso aguardar o Senhor. Nós temos que aguardar a sua vinda mais do que tudo que nós ansiamos aqui neste mundo. E então ele diz para o povo de Israel, que somos nós hoje em dia, os cristãos, ponham a sua esperança em Deus, o Senhor. Não esperem em outro. Não busquem salvação em outro lugar, pois a salvação é única em Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele foi o prometido lá para Adão e Eva, quando cometeram o primeiro pecado. E ele veio, morreu e ressuscitou. Tenham a certeza que este Deus é fiel. Ele está sempre disposto a salvar. Esta é uma outra palavra importante para nós lembrarmos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não fica feliz quando alguém não crê em Jesus. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso ele enviou meios para isso. Os meios da graça, palavra, batismo, Santa Ceia. São os meios nos quais o Senhor age, nos dá a fé e fortalece a nossa fé. Esses são os meios de salvação do Senhor. E Ele quer que nós testemunhemos isso. Ele quer que mais pessoas estejam achegadas ao Senhor. Que Ele esteja agindo nos corações. Infelizmente, muitos se perdem. Infelizmente, muitos rejeitam a salvação. Não é por não ouvirem. Ouvem, mas não creem. Às vezes são batizadas, são confirmadas, mas se afastam do Senhor. Negligenciam o seu amor. Deixam de crer em Jesus. São seduzidas pelo diabo, pelo mundo, pela nossa própria natureza, que querem nos afastar do Senhor. E então, infelizmente, caminham para a condenação eterna. Mas o Senhor está sempre disposto a salvar. Nós sempre devemos continuar testemunhando a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor, para que também sejam alvos desta palavra maravilhosa, deste perdão. E muitas vezes temos que dizer como Lutero disse: quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que crê em mim, de maneira nenhuma eu vou jogar fora. De maneira nenhuma eu vou abandonar. Por isso, nós que confiamos em Jesus como nosso Salvador, devemos ter esta alegria de sabermos que somos perdoados pelo Senhor, que fomos alcançados pelo seu amor, que nós temos salvação. E isto não é mérito nosso. Nós não temos nem 1% de mérito nisso. Tudo é obra do Senhor em nossa vida. Ele agiu em nossos corações, no batismo, na palavra, na Santa Ceia, para que nós fiquemos firmes nesse amor salvador. E Ele quer que nós falemos, porque nós cremos. Assim como o apóstolo Paulo afirmou: eu criei, por isso eu falei. E assim nós também devemos fazer. Não porque nós temos méritos, mas porque nós somos envolvidos pelos méritos de Cristo. Porque nós somos abençoados pela dor e o sofrimento do Salvador,
que desceu às profundezas da nossa angústia, foi nos buscar quando nós não tínhamos salvação e nos levou à sua salvação, nos deu o seu perdão. Por isso, quando ouvimos Jesus nos convidando, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu tenho que me alegrar. Eu tenho que dizer, eu quero estar nos braços deste Salvador. Eu quero viver com este Salvador hoje e sempre. Por isso eu vou me jogar nos seus braços. E eu vou querer empurrar mais pessoas para os braços de Jesus. Ou seja, eu vou querer testemunhar esta palavra, convidar mais pessoas para ouvir esta palavra e dizer, nós não conseguimos nos salvar. Por isso não olhe para você, olhe para Jesus. Creia naquele que morreu na cruz para nos perdoar. Mesmo que nós não consigamos comprovar fisicamente, humanamente isto, nós temos que crer, confiar, pois isto é a nossa vida cristã. Nós vivemos pelo que nós cremos, não no que nós vemos. E assim nós temos a esperança de uma vida eterna, porque Jesus nos prometeu isso. E nele, somente nele, há salvação. Por isso que ao cantarmos o hino que nós cantamos no início deste momento, nós podemos dizer, em nenhum momento Deus negou a sua mão. Deus negou o seu perdão para nós. Infelizmente, nós que muitas vezes queremos negar este Jesus. Por isso que nós sempre reflitamos e possamos dizer, juntamente com o salmista, ó Senhor Deus, eu te clamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por isso nós te tememos. Como é maravilhoso podermos dizer isso. O Senhor é quem me perdoa. Por isso eu vou temer Ele. Por isso eu vou respeitar Ele. Por isso eu vou querer ouvir o que Ele me diz. E vou atender aos seus convites. Vinde a mim. Venham, e eu vou aliviar vocês. Que tenhamos sempre esta certeza. Somente em Cristo há salvação. E sempre olhemos para Ele, não para nós. Porque em nós não temos como nos salvar. Mas em Cristo não temos como nos perder. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.